E aí, tudo passou a fazer sentido. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me dediquei pra caramba pra arquitetura, que eu gosto muito, até hoje ainda gosto, mas não sei, acho que já passou a época, né? Tudo aquilo que eu estudei na música serviu como base, como estrutura para você continuar de forma saudável sendo músico, né? E aí, lá na Base Aérea, olha como é que a coisa é interessante. Eu comecei a ter os primeiros contatos, o cara, o sargento, né, novinho, aí ele, que chama de boca pobre. Assim, tudo que é boca pobre é pro cara, assim, tudo que é ruim, né? O pior horário, a pior comida, aquela atividade ruim. Por que esse nome? Esse já tá respondendo. Então tudo que é ruim para quem tá fica para quem vai estar começando. E aí pegava as boca pobres. E uma das boca pobres era assim, pegar os recrutas, aqueles caras que recém-incorporaram, tudo novinho, né? Os caras com 18 anos, coisa e tal. Com aquele cabelo raspadão, assim, para caracterizar, você é recruta, coisa e tal. E ensinava música para eles, que eles tinham aula de tudo, né? De tudo que fazia parte ali, a organização, e música fazia parte. E aí comecei a montar grupos de músicos com recruta, banda de corneta, né? Como se fosse uma ideia de uma fanfarra. Uhum. Então, percussão e cornetinha. E os caras tocando ali. Ali começou a ter esse norte para a história que veio culminar aqui em São Sebastião com a regência. Né? Então, assim, dentro da música eu querendo sair e as coisas todas fazendo sentido. Nossa. Né? Você lutava contra uma coisa que parecia ser nato, né? Uma coisa que estava na veia. Mas eu era muito fraco. Era muito fraco. Essa corrente era fortíssima. Assim, bicho, é isso aqui. Você não tem como sair, você não tem opção, não. Não, eu perguntei assim, desculpa, Johnny, te cortar. Não, eu perguntei dessa, que eu tinha perguntado assim, mas como é que foi, por que, afinal, desse motivo? Você falou, não era algo talvez consciente, né? Porque às vezes a gente às vezes tem um preconceito, às vezes tem aquela coisa, tipo, não, vou passar fome, não vai dar certo. Tem muito isso no Brasil, não vai dar certo. Meu pai mesmo, quando eu fiz administração por um ano, e aí eu falei pro meu pai, pai, eu vou trocar. Aí ele falou, pelo quê? Aí eu falei, vou fazer história. Ele vai fazer o quê com isso? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Ele tem certeza disso? Ele ficou preocupado, né? Então, às vezes rola um negócio assim de, o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou, enfim, organizar isso, né? Na música tem aqueles preconceitos, né? Por algumas vezes eu fui abordado com aquela pergunta assim, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, eu tô falando de trabalho. Pô, fala sério, né? Até os caras da técnica estão rindo. Mas, cara, assim, qual foi, assim, o momento em que você falou que você pegou o saxofone e foi lá para fazer um dinheiro, pagar suas contas, ou seja, dar uma equilibrada no caixa aí que não estava indo muito bem. Mas como foi a sensação de ver que algo que era uma coisa de raiz, assim, uma coisa que meio que corria na veia ali, era uma coisa também identidade familiar, pelo que a gente entendeu aqui, tinha muito a ver com identidade familiar isso. Então era uma coisa que fazia com que você pensasse na família, tinha um propósito nisso. Como é que foi a primeira vez que você tocou para uma galera, para um pessoal, para um público que te recompensou com dinheiro? Ah, sim. O que isso fez contigo? Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência foi muito, muito incrível. Fico até... Não tem como não ficar emocionado lembrando disso. Que aí a gente volta lá no meu querido João Adalto Silva, né? Que ele era um baixinho, devia ter 1,60 m e pouco. A minha altura. Mas era engraçadinho que ele tinha uma barriguinha assim, sabe? Então parecia que estava carregando uma coisa. Eu não posso falar disso, senão eu sou demitido. Da barriga. E aí, não, mas ele era barrigudinho mesmo, né? Era bem barrigudinho. Tá né? Você bem, não, tá você bem. não. Aí, tá bem. Vai lá. E aí o que acontece? E ele era muito generoso. Muito generoso. Generoso para as coisas legais e também para dar os esporros que precisava. Quando era para dar bronca, ele dava mesmo. E aí eu não fiz a lição direitinho, aí ele me deu uma bronca. Acabou comigo. Vai para casa e estuda isso aqui. Aí eu saí da aula chorando. Assim, eu vou mostrar para ele que ele está errado. Mas ele queria que eu mostrasse para ele que ele estava errado. Mas, na verdade, ele estava certo. Era intencional. Era provocação. Estudei pra caramba. Aí cheguei na hora da aula, falei, professor, estou aqui com a música, assim com o dente meio travado, estou aqui com a música. Aí toquei,
Aí quando eu terminei de tocar, aí eu olhei para trás assim, ele estava sentado assim, cara, ele estava tirando o óculos e tirando a lágrima do olho. Ficou emocionado, né? Ele falou, tá vendo? Você consegue, você só precisa se dedicar. Aí ele falou isso com um tom bem carinhoso. Aí perguntou, o que você vai fazer domingo seguinte, coisa e tal? Não vou fazer nada. Então, eu vou te pegar, tipo, 10 da manhã, no ponto de ônibus, tal, que você vai tocar comigo esta música. E me levou para um lugar maravilhoso, que era talvez o primeiro hipermercado no Rio de Janeiro, que chamava Boulevard. É como se fosse um Carrefour, um Açaí, alguma coisa assim. E aquele estacionamento que eles não usavam com estacionamento, né, uma parte, aí botava ali aqueles lugarzinho de vender cerveja, lugarzinho de vender o churrasquinho, virava uma área de lazer em Vila Isabel, lá na Meiuca, lá do Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá, tinha um palco cheio de músico veterano tocando pra caramba. Eu disse, você vai tocar aqui. Aí não tinha como voltar, né? Agora vamos receber aqui o jovem Almir, que vai tocar para nós, Carinhoso, que eu queria depois mostrar para vocês. Claro, eu tenho meu prazer. Vai tocar para nós, Carinhoso. Aí vai lá, 1, 2, a primeira nota já dei na trave, já errei assim. E eu tava suado, nervoso pra caramba. Eu lembro que eu senti o suor escorrendo pelas costas, né? E já fazendo cosquinha no calcanhar, porque molhou a meia do sapato. Já tava... E aí, um senhor, veterano, né? Era um grupo de choro. Aí ele chegou assim nas minhas costas e falou assim, vai, garoto, agora é sua. Aí eu comecei... E aí eu relaxei e consegui tocar essa música inteira. Carinhoso, de Pixinguinha. Terminou, o maestro Adalto virou para mim, deu um tapa nas costas, bem carinhoso, e pegou uma nota de 10, não sei o quê, 10 cruzados, sei lá que era a moeda da época, e colocou no meu bolso e falou assim, este é seu primeiro cachê. Putz, como esquecer disso? Legal, não tem como esquecer disso. Que legal. Né? Então aquilo foi um tremendo de um estímulo, né? Até voltando um pouco na história. Foi ali que eu percebi, cara, se eu continuar estudando e tocando esse saxofone, eu consigo fazer cachês e consigo me manter de alguma forma. Foi onde eu paguei o pré-vestibular, eu pensei em pagar a faculdade, né? Mas eu precisava ter uma constância. Então essa coisa foi um grande impacto, né? Mas foi esse impacto, assim, foi o que tirou como é que eu vou dizer assim, tirou da inércia, né? De assim, estudar por estudar e agora passar a estudar com um objetivo que poderia ser profissionalizante, como está provado que foi. Show, né? cara. Maravilha. E aí? Vai querer tocar agora? Tem que mostrar a música. Mostra essa primeira aí que você tocou. Todos conhecem, mas assim, é uma coisa muito gratificante. A música é linda. Muito gratificante poder mostrar essa música como uma primeira... como é que fala? Tô vendo o chat aqui, tá bombando canção. o chat. O chat tá bombando aqui, um monte de mensagem para você. Legal. Não sei se tiver alguma pergunta, se puder responder. Então, assim, essa música, ela tem uma grande importância para mim. É talvez a música mais importante na minha vida, né? E é assim, ó. E aí seguiu-se assim, aquela tarde musical. Excelente. Eu sou o show VIP. Só que eu não toquei com essa tranquilidade, né? Porque... A mão tremendo, né? Escorregando. Tremendo, cheio de suor, né? Passando mal. Você comentou num bate-papo que a gente teve aí, você falou que o jazz é um comportamento. Uhum. Explica melhor isso aí pra gente, cara. Por quê? Então, o jazz, lá no começo do século passado, lá, era um gênero, ainda é, né? Só que a partir do que os usuários
né? Os músicos começaram a tomar posse do que seria tocar jazz. A coisa começou a ser meio que comportamental. Então, você pode pegar um clássico da música clássica, eu sempre coloco essa palavra entre parênteses, né? E tocar com uma interpretação jazzística, como o Miles Davis fez várias vezes, como o John Coltrane fez várias vezes, até o próprio Charlie Parker. Então, assim, hoje o jazz é um sinônimo de liberdade na sua interpretação. Tá. Né? Então, assim, como é você tocando uma música com interpretação jazzística? Né? Você tem liberdade, total liberdade. Se a gente for pensar, fazendo um paralelo, né, com o que a gente chama de música clássica, né, ainda entre parênteses, né, você precisa seguir aquele padrão, porque tem que seguir o padrão. Né? Tá. Você não tem liberdade de interpretação. Né? Você não deve ser tão versátil. Você tem que manter ali como se fosse manter a tradição. Né? Você ouve Quinta Sinfonia de Beethoven, em qualquer lugar do planeta, você vai quase não perceber a diferença na interpretação. Né? Então tá lá, é isso aí. Aí você ouve lá, por exemplo, Summertime, de George Gershwin e Ira Gershwin, diversas interpretações, tanto na intenção rítmica, na velocidade do andamento, quanto na exposição do tema. Então, o jazz te dá essa liberdade do comportamento, a liberdade na interpretação. Tá, entendi. Só que você pode tocar de forma jazzística até clássicos, né? Outro dia eu estava no Instagram, vi um cara tocando a Luz da Lua, Clair de Lune, de Claude Debussy, com saxofone, com uma interpretação maravilhosa, só que o cara é músico de jazz. Uhum. Cara, que é isso? Eu vou estudar essa música que eu gostaria de tocar também. Só que é uma música de um conceito de música clássica, muito embora não seja do período clássico, mas ela está nesse contexto que, assim, não tem muita liberdade de interpretação. Né? E fica bacana. Eu acho que essas duas coisas podem caminhar juntas, sabe? Perfeito. Usando esse gancho aí do jazz, que a gente acabou de falar, tem alguma coisa assim que você goste bastante? Alguma apresentação falando de jazz, assim, que você possa apresentar pra gente agora? Alguma coisa do jazz? Você consegue? Acho que tem uma lista gigante. Não, mas uma coisa assim que pra galera só sentir o que é o jazz, sabe?